Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média. Na realidade, a gente já tinha começado a falar sobre esse período, né? Quando a gente fala sobre a superpopulação, a superlotação da Europa. E aí também a gente acaba falando das cruzadas, mas não foi só isso que aconteceu na Baixa Idade Média. Quando você acha que tá ruim, sempre pode piorar. A gente vê por esse período. Porque nesse momento a gente vai ver que vai aparecer doenças como a peste negra, vai aparecer também crise de um sistema feudal. Então a forma como todo mundo, toda aquela sociedade ali se organizava, vai ruir, né? Então, como que eles vão se organizar a partir de agora? Chuvas muito fortes que vão castigar, então, a região europeia, né? Então, acabar com a produção dos camponeses e gerando fome. Vai se ter guerra. Tudo isso a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá, gente. Então, tentar entender quais foram as consequências das cruzadas para essa região, né? A gente sabe que as cruzadas foram expedições militares que tinham o objetivo, então, de conquistar a Terra Santa, mas que isso foi um fracasso, né? Não deu muito certo. Mas a gente não pode falar da mesma maneira para a questão comercial. Lembra quando eu falo para vocês dos interesses? Então, e um dos interesses, o único ali que deu certo realmente, né, foi a questão comercial. Quando a gente, então, vê que eles dominam o porto de Zara, dominam o porto de Constantinopla, e isso acaba fazendo com que o mar Mediterrâneo se abrisse ao comércio oriental, tá bom? Então, também vamos ter ali a expansão territorial de algumas terras, as terras cristãs. Então, quando a gente fala ali da região ibérica, Portugal, Espanha, a gente vai ver que eles conseguem expulsar alguns árabes ali e expandir o seu território, tá bom? Vai ter esse renascimento comercial graças a essa abertura do mar, né? Vai provocar também, vai auxiliar bastante, né, com novos produtos, os comerciantes vindo ali de barco e tudo mais, mas vão ter outros motivos também que a gente vai entender como que se deu esse renascimento urbano, esse renascimento cultural e, portanto, como vai ruir então esse sistema feudal, tá bom? Gente, quando a gente fala então da Europa nesse período, ali estava cheia de gente, tinha muita gente mesmo. A gente está falando ali mais ou menos na época de um ano 1200, mais ou menos. Não tinha mais lugar para se plantar, não se tinha mais terras. Então até eles tentam drenar pântanos, né, para conseguir mais regiões para plantar. Então vamos pensar na família de um nobre. Ali, o dono daquelas terras acaba tendo 3 filhos e depois ele vem ali a falecer, né? Acaba morrendo. Então, como que vai ficar com quem vai ficar essas terras, né? Como que vai se dar? Se já não tem muito espaço ali na Europa, já está super lotado, porque pensa, não vamos ter mais invasões. Se não vamos ter invasões, não vamos ter conflitos. Então as pessoas não vão lutar, acaba também não morrendo, né? Então, aquela população está muito grande. Só tem uma terra para 3 filhos. Bem, a gente pode mandar ali para o clero, né? Ele pode ir. O outro vai ficar com a terra. E o terceiro? O que vai acontecer com ele? Bem, eles vão falar assim, ó, toma umas moedinhas aqui de ouro e tchau. Vai, tenta se virar, porque não tem o que fazer. É triste, mas é a vida. Não tem mais o que eu fazer por você. E tanto que nesse momento, nesse período, acabam tendo alguns conflitos entre irmãos, exatamente por causa dessa divisão aí. Então acaba surgindo os nobres empobrecidos, que vão então se refugiar, né, ali nos burgos. Esse movimento, quando você sai dos campos e vai para os burgos, se chama êxodo rural. Porque o que são burgos, né? São fortificações que ficam ali em torno do castelo, né? Então são cidadelas ali que vão se formar realmente como cidades. E aí a gente tem a palavra burguês, né? Agora a gente vai entender o porquê que é esse burguês. Porque, na verdade, é uma palavra que surge nesse momento e que a gente vai ressignificando
conforme o tempo. Hoje, pra gente, burguês, né? Igual a música do Seu Jorge fala, burguesinha, né? É quem tem dinheiro, ou mais, falando mais tecnicamente, é quem tem os meios de produção, quem é dono, então, de uma fábrica, de uma empresa, né? Quem é dono do seu próprio negócio, né? Nesse momento, não. Os burgueses simplesmente vão ser aqueles que moram em burgos, tá? Não necessariamente ele tem dinheiro. E na realidade, mesmo se ele tiver muito dinheiro, ele não vai ter prestígio social nenhum. Nesse momento, o prestígio social está completamente atrelado à posse de terras. E isso eles não têm, tá bom? Então, esses burgueses, né, que receberam ali umas moedinhas para tentar se virar, vão tentar comprar algum produto para tentar vender. Ou tentar, então, produzir. E aí a gente fala então da questão de algumas profissões que vai surgir, tá? Esse vai ser o renascimento urbano. Esse renascimento urbano é um tema um pouco problemático, porque na realidade sempre existiu cidades, comércio, só que não nessa proporção que vai se dar agora, tá? Nesse momento. Existia bem pequenos e agora vai se ter uma intensificação muito grande, tá? E também, quando a gente estava ali olhando para os feudos, por exemplo, se você era um camponês ali, um simples camponês, e vivia ali, né, nas terras do Senhor, você tinha como usufruir das coisas ali das terras do Senhor. Então, por exemplo, um poço, um forno, né? Você tinha esse aparato. Nesse momento, você não tem essa infraestrutura. Então, você vai ter algumas necessidades. E graças a essas necessidades vão surgir novas profissões. Mudei aqui de lado porque eu vi que no slide anterior eu estava um pouco em cima das palavras, né? Então, continuando aqui, gente. Quando, então, tem esse êxodo rural, né? As pessoas vão sair dos campos e ir para as cidades, acontece que essas cidades, eles vão se organizando ali sem realmente uma estrutura, sem uma organização. Eles simplesmente vão chegando, né? E aí a gente não vai ter, então, nada, uma questão de saneamento, vai ser condições completamente sem higiene, tá? Então, o que acontece? Essas novas profissões que vão surgir vão ser, por exemplo, artesãos, comerciantes, banqueiros. Na verdade, comerciantes e artesãos sempre existiram, tá? Só que também, repito, não nessa proporção, não nessa escala. Os que já existiam vão ser mestres de ofício e vão contratar aprendizes. Só que você me fala, vai contratar e pagar com o quê? Bem, eles não vão pagar. A forma de pagamento é uma troca, né? Então, você aprende aqui como que é que faz o meu serviço, como é que faz tudo isso, e eu te dou comida e te dou moradia. Mas não vou receber nada? Não, não vai receber nada. Já tá aprendendo ali, por isso nome aprendiz. Só vai receber, então, o seu alimento, né? E uma moradia. Agora também vão surgir os jornaleiros. Mas nessa época já tinha imprensa? Não, não é de jornal. Os jornaleiros são aqueles que trabalham por período, por jornada. Da palavra jornada que vem jornaleiro, nesse sentido, nessa época, tá bom? Então, sabe que hoje a gente conhece como freelancer, aquele que trabalha, vou trabalhar para ele 2 dias, e aí recebe por esses 2 dias? Então, esse vai ser o jornaleiro. Ele vai ser contratado, então, por algum tempo determinado, por jornada, e vai receber proporcional a esse período, tá bom? De tempo que ele trabalha. E aí, como vai crescendo essa questão do comércio, dos artesãos, eles vão ter corporações de ofício. Essas corporações, elas vão tabelar preços e vão também se ajudar. Por isso, cooperações. Você me falou assim, mas eles eram concorrentes. Como que eles vão se ajudar? Dar uma dica. Olha, usa esse couro que é melhor, viu? Ou, vamos combinar esse preço aqui? Gente, essa ideia ali
de uma lógica capitalista que a gente tem hoje não existia nessa época, tá? Eles tabelavam preço sim, tá? Então eles falavam que um concorrente ia vender pelo mesmo preço que o outro, certo? E também se ajudavam nesse sentido. Então, esse momento ainda não existe essa lógica capitalista. Por exemplo, essas guildas, né, que eram exatamente a cooperação de ofício dos comerciantes, tá bom? Vamos lá, então, para a questão comercial. Como eu já tinha dito, né, esse crescimento populacional nas cidades da Europa vai aumentar e passar por transformações. Então, o que acontece é que vai surgir essas novas profissões e também o dinheiro vai começar a circular de uma forma mais intensa. Por isso aí também surge a questão dos banqueiros, né? Vai começar então a se usar mais a questão monetária das moedas, tá? Essa questão do renascimento comercial tem a mesma questão do título que eu falei do renascimento urbano, né? Na verdade, não é um renascimento, é uma intensificação, tá? Por conta exatamente desse êxodo rural, as cidades que já existiam vão crescer e outras vão surgir. Então, a gente explicou como que se deu essa questão do surgimento da burguesia, né? Graças a esse processo de urbanização, desse renascimento, dessa intensificação urbana e comercial. E a gente vai entender, então, que esse processo é fundamental para começar uma crise no sistema feudal, tá? Nesse momento não vai realmente finalizar tudo. Vão acontecer outras coisas que vão ser fundamentais para ruir esse sistema, tá bom? Então vamos lá para a parte da questão das doenças, da peste negra, né? Ou peste bubônica também. Por que tem esse nome? Bubônica, o que é isso? Peste negra, né? Bem, antes de falar disso, a Europa tinha passado por uma série de chuvas assim que castigou realmente os camponeses, principalmente, que perderam ali toda a sua plantação. Então, não tem como abastecer ali então os comércios, as pessoas vão passar muita fome, tanto que 10% da população europeia vai morrer de fome, tá? E aí aparece a peste. Quando a gente acha que tá ruim, sempre pode piorar. Gente, a peste negra tem esse nome porque como que surgiu, né? O que é? Através de uma bactéria que tem na pulga do rato, conseguiram visualizar isso? A bactéria da pulga do rato vai contaminar então os seres humanos, que através dos navios, né, que vão fazer esse comércio aí com a rota oriental, porque esse vírus apareceu na China como uma crise realmente, na verdade ela já existia, essa doença já existia em outros lugares, mas não dessa forma, nessa proporção, tá? Nesse momento, é como se tivessem descoberto essa doença realmente. Em 1330, a gente teve ali a China com uma crise bem grande por conta dessa doença, e através dos navios que iam lá buscar os produtos e vender aqui na Europa, os ratos vinham nesses navios e muitas vezes contaminados com essa bactéria, né? Que rato, Pro? O rato negro, tá? É por isso o nome? Pode ser também, mas o que acontece é que as pessoas, quando acabavam tendo essa doença, elas ficavam igual as pessoas aí dessa foto, aí dessa segunda foto. Mas eu não tô vendo nada de negro, Pro. O que acontece? Tá vendo que, não sei se vocês conseguem enxergar, que elas têm umas bolinhas na pele? Então, essas bolinhas, por isso, são bulbos, né? Por isso o nome bubônica. Quando ela estourava, ficava preto. Se você procurar no Google, você vai ver como ficar mais ou menos. É que eu achei a imagem um pouco pesada, mas se você tem a curiosidade, olha lá. Então, por isso esses bulbos pretos gerou o nome de peste negra ou peste bubônica, tá? Foi tão forte essa contaminação, e aí também auxiliada, né, pela forma com que
a sociedade começa a viver nos burgos, que eram cidades que não eram planejadas, né? Então eles simplesmente iam se ali acomodando, não tinha questão higiênica. Então isso também acontece que ajuda a propagar essa doença, né? E tão grande que matou esse 1/3 da população que não tinha mais lugar para colocar, eles acabavam enterrando em valas comuns. Só que nesse período, assim, o pessoal já tá com muito medo, né? Porque a peste negra foi uma pandemia. Imagina naquela época viver uma pandemia. Se hoje que a gente tem, né, álcool em gel, máscara, tem todo esse aparato de proteção e a gente já tem medo, mesmo assim, de sair em mercados, não sei vocês, mas quando eu tenho que ir em algum lugar comprar, né, remédio ou alimento, eu vou com medo, né? Então eu vou rapidinho, volto rapidinho para não me contaminar. Isso porque eu tô protegida de máscara, de luva. Realmente eu só não vou igual essa primeira imagem aí, porque não tem também esse aparato com esse bico assim, né? Essa primeira imagem, então, já comentando dela, ela é muito relacionada com essa peste negra. Só que ela foi inventada, essa proteção, né, essa máscara aí que tá parecendo um pássaro, né? Era uma forma de proteção. E ela não foi inventada nessa época, foi inventada posteriormente, tá? Mas as pessoas costumam atrelar demais essa veste de proteção com a peste negra. Enfim, continuando aqui. Gente, então eles estavam aterrorizados, falando assim: Meu Deus do céu, o que acontece agora? O que a gente vai fazer? O que está acontecendo? Alguém me socorre. E eles vão pedir auxílio para quem? Vão questionar quem? A igreja, né? Porque a igreja não se dizia representante de Deus na terra? Então, e agora? O que eles têm a nos dizer? Bem, a igreja vai falar assim: isso daí é porque vocês pecaram muito. Essa é a resposta, é o castigo de Deus. E aí eles falam: acho que é mesmo, hein? E aí eles fazem tudo que a igreja fala, né? Então não faça isso, não faça aquilo, pare de pecar. Eles vão seguir todas as regras por um ano e não dá em nada. A peste continua atacando demais. Essa peste vai durar, então, 5 anos. Como eu falei, ali ela apareceu, né? Teve uma crise dessa doença na China em 1330, e a pandemia na Europa vai se dar ali no ano de 1347 a 1352. Então, são 5 anos desse caos, né? Acaba matando muita gente. E, como eu disse, a maneira como as pessoas viviam nos burgos acabavam ajudando ali com que se proliferasse essa peste. Quais foram as consequências dessa doença para a Europa? Bem, primeiro que as pessoas vão morrer, então tem uma diminuição demográfica, tá? Falta de mão de obra. Se 1/3 da população morre, quem que vai fazer o serviço que esse 1/3 fazia, né? Então, tem uma falta de mão de obra aí. Gente, eles vão mudar os seus costumes, o seu comportamento e até o seu pensamento. Eles vão começar a questionar a Igreja Católica. Tem noção disso? Porque antes a Igreja Católica falava A, eles falavam amém. Eles acreditavam cegamente. E a partir de agora eles falam assim: não, a gente tem que realmente ver o que eles estão falando, se é verdade, se não é, porque você viu da última vez, né? Falaram que se a gente fizesse tudo isso ia dar certo e não deu. Então vai ter um questionamento da Igreja Católica, vai ter um enfraquecimento dessa organização, tá bom? A burguesia que sobreviveu vai ascender. Por quê? Porque eu não falei que teve uma chuva que castigou demais a Europa, principalmente os camponeses, né? Ficaram então sem a produção ali, a plantação, então gerou muita fome. Então, nos campos não era a solução. Eles viram que ali não tinha mais, porque qualquer chuvinha, né, que na verdade foram chuvonas, que desse, eles ficavam sem alimentos,
eles acabam, então, também fazendo revoltas contra os senhores feudais após essa pandemia aí da peste negra. Então, vai se ter uma ascensão da burguesia. Aquela burguesia que não era valorizada, agora vai começar a ser valorizada, tá bom? Só que vai diminuir também o consumo, então vai diminuir a produção. Se não tem demanda, então a gente não produz tanto, tá bom? Outra coisa, a Guerra dos 100 Anos. Meu Deus, Pro, ainda tem guerra nisso? Tem. O pior é que tem. A Guerra dos 100 Anos, apesar de ter esse nome, ela não durou 100 anos. Ela durou 116 anos, tá? Frisa isso na sua cabeça porque tem muita pegadinha de vestibular, de testes nesse sentido, tá bom? Gente, foi uma guerra entre França e Inglaterra, mas o que aconteceu para ter essa guerra, né? Bem, existiam revoltas camponesas ali na França que estavam incomodando os nobres. Por quê? Porque esses camponeses estavam revoltosos, protestando ali e estava gerando conflitos com eles. E aí os nobres apelidam esses camponeses de jaquerris. O que é esses jaquerris? São, traduzindo ali, um João Ninguém, né? Esses João Ninguém aqui protestando aqui, pelo amor de Deus, a gente precisa acabar com o camponês, entendeu? Não dá para ficar com esse protesto, com toda essa revolta. Vamos reprimir eles, mesmo que seja necessário dar total poder absoluto para o rei. Qualquer coisa para tirar eles daqui. E é isso que acontece, acaba centralizando o poder na mão do rei, né? Essa guerra dos 100 anos é importante por isso. E aí futuramente a gente vai entender ali essa centralização do poder quando a gente falar de absolutismo. Mas enfim, fica aí só um adendo à importância da guerra dos 100 anos. Então, o que acontece na França é que o rei acaba morrendo. Ah, mas aí se o rei morre, o filho assume. Mas os 3 filhos do rei morreu. Tô falando que quando você acha que tá ruim, sempre pode piorar. Mas quem tava ali de olho era o rei Eduardo III da Inglaterra. Por quê? Porque a França tinha uma terra ali que o comércio era excelente, era ali super dinâmico. E ele estava interessado nisso. E também tinha a questão política, né, de virar rei. E o Eduardo III tinha sua linhagem francesa também, né? A família da mãe dele tinha origens francesas. E aí ele falou o quê? O trono é meu, vou ir aí assumir. E aí os franceses fazem, aqui não, meu filho, aqui não. Sabe por quê? Porque existe uma lei que vai ser chamada de lei sálica. O que é isso, Pro? Lei sálica é quando só quem pode assumir é da linhagem masculina, ou seja, que tem a origem francesa por via do pai, do vô, né? Mas que não seja de parte de mãe. Então, aí isso vai gerar um problema. Olha só como o machismo já se apresentava, né? De outras maneiras também, mas não é o assunto de hoje. Então, a gente pode dividir em 3 partes essa Guerra dos 100 Anos. É porque ela durou 116 anos, então é muito grande. A primeira parte vai ser esse interesse econômico do Eduardo III ali nas regiões de Flandres, por exemplo, ali na França. E aí vai conseguir conquistar vários territórios. Tantos territórios que era quase a metade da França que ele consegue conquistar. E esse período mais ou menos vai de 1337 a 1360, né? E aí foi quando consegue conquistar esse território. A segunda parte é quando a França tenta responder alguma coisa, mas não estava tão preparada ali quanto a Inglaterra, mas ela assim consegue retomar o poder de alguns territórios que eram franceses. E aí eles falam assim, olha, vamos dar uma trégua por 20 anos, a gente faz uma pausa aqui, e aí a gente faz uma trégua, tá? Depois a gente volta. E aí, quando eles voltam, é a terceira parte que a gente pode falar que a França deu uma reviravolta por cima e conseguiu dominar todas as suas terras, né?
E aí quem aparece nesse momento é a Joana d'Arc, né? A gente pesquisou, fez uma lição sobre ela, a importância, né? Quando a gente estava discutindo a importância da mulher ali na Idade Média, né? Qual que era o imaginário, né? Da mulher naquele momento. A Joana d'Arc, ela vai fazer parte, então, de um batalhão ali para tentar conquistar os territórios de volta. Ela vai ser muito importante nesse momento, tá bom? Quais foram as consequências dessa guerra? Mas já acabou a guerra? Quando ali a França consegue retomar as suas terras, eles, assim, quem ganhou? Eu acho meio difícil falar quem ganhou, porque a Inglaterra tinha conseguido ali tomar posse de várias terras da França. Aí a França estava conseguindo algumas coisinhas e aí deram uma trégua. Depois a França foi lá e reconquistou tudo de novo. Ou seja, é meio difícil falar que alguém ganhou, mas quem saiu por cima foi a França por ter reconquistado, né? Só que quando a gente fala de guerra, a gente fala de gastos financeiros, né? Então existe uma crise econômica depois da guerra. E também o empobrecimento dos nobres, porque quem vai lutar na guerra são os cavaleiros, são esses nobres, mas eles vão lutar não com dinheiro do rei, né? Não com dinheiro ali do que ele está representando, mas sim com seu próprio dinheiro. Então eles vão perder muito dinheiro. Mas por que eles faziam isso? Ia lá e com seu próprio dinheiro, né? Financiava a guerra? Porque se eles conquistavam alguma coisa também, aí eles ficavam para eles. Era mais ou menos assim que funcionava na época. E também, quando estava acontecendo essa guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, Portugal e Espanha vai sair na frente e se lançar ao mar. Como assim se lançar ao mar, professora? Se mataram? Não. Eles vão se lançar ao mar porque eles vão conseguir, então, tecnologias marítimas para conseguir navegar ali de forma mais técnica, realmente, né? Então, continuando, França e Inglaterra ali saíram bem atrasados para essas expedições marítimas que Portugal foi o pioneiro nisso, foi o primeiro, e Espanha logo depois, tá bom? E aí, gente, então a gente conclui que todos esses fatores foi muito importante para contribuir para a mudança da Idade Média, né? Então, do homem medieval, seu pensamento, a sua cultura, a forma de se organizar socialmente, né? Isso porque o pensamento dele vai mudar com todas essas coisas, eles vão aprendendo coisas novas, né? Por exemplo, vão aprendendo a questionar então a Igreja Católica, então o pensamento dele muda em relação a isso. Vai aprender, então, se organizar socialmente nos burgos. Então, vai ter o surgimento das cidades nesse momento, e não apenas mais ali no feudo do senhor feudal, né, onde a gente viu que aconteceram revoltas, e aí acaba tendo uma crise, né? Então, tudo isso contribui. Inclusive, a peste negra contribuiu para mudanças de comportamento também, como a gente viu. E então a gente vai depois falar da era moderna, de um homem renascentista, tá bom? Mas é importante saber que todos esses fatores que a gente acabou citando contribuiu para o fim da Idade Média. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me chamar através da Agenda Edu e aí a gente faz alguns exercícios, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.